Você já se perguntou como alguém pode se tornar o primeiro bilionário da história? Estamos falando de uma era muito antes de Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates. Em uma época em que ser milionário já era raro, houve um homem que ultrapassou todas as barreiras e construiu a maior fortuna que o mundo já tinha visto. Este homem era John D. Rockefeller, e ele não apenas acumulou riqueza, mas também transformou completamente o setor industrial, criando um império que moldou o capitalismo moderno. Mas o que fez Rockefeller alcançar esse patamar inédito? Quais foram as suas estratégias? E como ele conseguiu dominar uma indústria inteira enquanto eliminava seus concorrentes de maneira implacável? Hoje, vamos desvendar a trajetória fascinante de um homem que começou humilde e terminou como dono de um império que o mundo jamais esqueceria. John D. Rockefeller nasceu em 1839 em uma família de origens humildes. Seu pai, William Avery Rockefeller, era um vendedor ambulante que ganhou a vida vendendo remédios que, na maioria das vezes, não passavam de falsificações. Ele era um homem carismático, mas levava uma vida de negócios duvidosos e muitas vezes deixava sua família para trás. Isso forçou a jovem família Rockefeller a aprender a se virar sozinha. Por outro lado, sua mãe, Eliza Davison Rockefeller, era o oposto de William. Ela era uma mulher profundamente religiosa e rígida que administrava a casa com austeridade e ensinou seus filhos valores de disciplina, economia e trabalho árduo. Desde cedo, John desenvolveu uma grande habilidade com números e uma inclinação para os negócios, características que o acompanhariam por toda a sua vida. Esses dois modelos de comportamento, um pai aventureiro e uma mãe disciplinada, foram essenciais para moldar o caráter de Rockefeller. Desde jovem, ele demonstrou uma mentalidade focada em construir riqueza, sempre interessado em maximizar seus ganhos e buscar oportunidades lucrativas. Aos 16 anos, Rockefeller conseguiu um emprego como assistente de computador em Cleveland, Ohio, onde aprendeu os fundamentos da administração financeira. Ele rapidamente ganhou reputação por sua precisão e eficiência. O início do setor de petróleo. A primeira grande virada na vida de Rockefeller aconteceu com a descoberta do petróleo na Pensilvânia em 1859. Naquela época, o petróleo era extraído de maneira rudimentar e o setor era altamente instável. O produto final mais valioso do petróleo naquela época era o querosene, que se tornou a principal fonte de iluminação, substituindo as lâmpadas de óleo de baleia. Rockefeller logo reconheceu que o petróleo oferecia uma enorme oportunidade de negócio. Em 1863, ele entrou no setor como cofundador de uma refinaria de petróleo em Cleveland. O início foi modesto, mas ele percebeu que enquanto muitos estavam concentrados na extração do petróleo bruto, havia uma enorme oportunidade no refino e na distribuição do produto final. A estratégia de Rockefeller foi focada na eficiência. Ele acreditava que o mercado do petróleo, apesar de promissor, era desorganizado e ineficiente. Para controlar o caos do setor, ele adotou uma abordagem sistemática: melhorar o refino do petróleo e garantir que todos os processos fossem o mais eficiente possível, desde a produção até a entrega ao consumidor final. Criação da Standard Oil. Em 1870, Rockefeller fundou a Standard Oil Company, junto com seu irmão William e alguns parceiros. A criação da Standard Oil foi um marco na história do petróleo e da indústria moderna. A estratégia de Rockefeller era clara. Ele queria não apenas ser um participante do mercado, mas controlá-lo. Para isso, ele começou a comprar refinarias concorrentes em Cleveland e outros lugares, consolidando o poder da Standard Oil e expandindo seu controle sobre a indústria. O que diferenciava Rockefeller de outros empresários da época era sua visão de longo prazo e sua capacidade de prever as necessidades do mercado. Ele implementou a integração vertical, ou seja, controlava todas as etapas do processo de produção de petróleo, desde a extração, passando pelo refino, até o transporte e distribuição. Isso permitia a Standard Oil operar de maneira mais eficiente com custos muito menores que seus concorrentes, o que resultava em preços mais baixos para os consumidores. Outra estratégia importante foi a negociação de descontos com as ferrovias para o transporte do petróleo. Enquanto outras empresas pagavam tarifas padrão, Rockefeller usava seu poder de mercado para negociar tarifas mais baixas para a Standard Oil, criando uma vantagem competitiva imensa: a criação de um monopólio.
Uma das marcas mais notáveis da carreira de Rockefeller foi a maneira implacável como ele eliminava seus concorrentes. Quando outras refinarias não queriam vender suas operações para a Standard Oil, Rockefeller usava a guerra de preços. Ele reduziria drasticamente o preço do querosene em uma determinada região até que o concorrente fosse forçado à falência. Uma vez que o concorrente estava fora do jogo, a Standard Oil voltava a aumentar seus preços e lucrar. Essas práticas monopolistas rapidamente chamaram a atenção do público e das autoridades. Embora Rockefeller fosse admirado por sua eficiência e habilidade de negócios, também foi amplamente criticado por ser anticompetitivo. O poder da Standard Oil cresceu tanto que no final do século XIX a empresa controlava aproximadamente 90% do mercado de refino de petróleo nos Estados Unidos. A empresa havia se tornado um monopólio absoluto. Essa dominação do mercado levou a críticas intensas e a criação de novas legislações nos Estados Unidos para limitar o poder das grandes corporações. Rockefeller foi frequentemente alvo de campanhas de opinião pública que o acusavam de manipular o mercado e esmagar a concorrência de forma desleal. A crescente pressão sobre a Standard Oil culminou em um dos casos judiciais mais importantes da história dos Estados Unidos. Em 1911, após anos de processos e investigações, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Standard Oil estava violando as leis antitrust e ordenou que a empresa fosse desmembrada em 34 companhias menores. Embora, à primeira vista, isso parecesse uma grande derrota para Rockefeller, a dissolução da Standard Oil teve um efeito inesperado. Como ele possuía ações em todas as empresas resultantes da divisão, a valorização dessas novas companhias, como a Exxon e a Chevron, apenas aumentou a sua fortuna. Dessa forma, ele continuou a acumular riqueza, consolidando sua posição como o primeiro bilionário da história. Rockefeller e a filantropia. Apesar de suas práticas agressivas nos negócios, John D. Rockefeller também é lembrado por sua vasta contribuição à filantropia. Ao longo de sua vida, ele doou cerca de 500 milhões de dólares para causas educacionais, científicas e religiosas. Ele foi um dos pioneiros na criação das grandes fundações filantrópicas e muitas de suas doações ajudaram a fundar universidades, centros de pesquisa e hospitais. A Fundação Rockefeller, criada em 1913, desempenhou um papel crucial no financiamento de pesquisas científicas, incluindo avanços na medicina e na saúde pública. Além disso, ele foi responsável por grandes doações para a Universidade de Chicago e para a Universidade Rockefeller, que até hoje são instituições de renome. Rockefeller acreditava firmemente no princípio da responsabilidade com a riqueza. Ele via sua fortuna não apenas como algo a ser acumulado, mas como uma ferramenta para melhorar a sociedade. Embora suas práticas comerciais fossem altamente criticadas, ele utilizou sua fortuna para financiar a pesquisa científica e a educação, deixando um legado positivo para gerações futuras. O legado de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller morreu em 1937 aos 97 anos, deixando para trás um legado complexo. Ele foi um dos empresários mais influentes da história, responsável por moldar a indústria moderna do petróleo e, em muitos aspectos, o capitalismo americano. Em sua visão empresarial, sua estratégia de integração vertical e suas práticas monopolistas são estudadas até hoje como um exemplo de como dominar um setor industrial. Por outro lado, as críticas às suas práticas monopolistas também levaram à criação de importantes legislações antitrust que regulam o poder das grandes corporações e garantem a competição justa no mercado. Em muitos aspectos, o modelo de negócios que Rockefeller criou foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos precisaram rever as suas leis de mercado para garantir um equilíbrio entre a concorrência e a eficiência. O impacto de Rockefeller vai além do mundo dos negócios. Suas doações e filantropia ajudaram a moldar o sistema educacional e de pesquisa científica dos Estados Unidos, e sua abordagem filantrópica estabeleceu um modelo para outros magnatas do século XX, como Andrew Carnegie e Bill Gates. Em resumo, John D. Rockefeller é uma das figuras mais fascinantes e controversas da história empresarial. Sua trajetória é marcada por ambição, inovação, sucesso e, ao mesmo tempo, controvérsia e crítica. Ele não apenas transformou a indústria do petróleo, mas também ajudou a definir o que significa ser um bilionário e as responsabilidades que vêm com essa imensa riqueza. E aí? O que você achou dessa história? Rockefeller foi um gênio dos negócios ou suas táticas de monopólio foram desleais?
Será que ele seria bem-sucedido nos dias de hoje com as leis antitrust ainda mais rigorosas? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais histórias intrigantes como essa. E se você quer saber mais sobre outras personalidades que moldaram o mundo, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Bons negócios e até a próxima!